Graça e paz, bom dia. Mais uma manhã que o Senhor preparou e hoje é quarta-feira. Vamos continuar meditando na palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais sobre Ele. Essa semana falando sobre andar no Espírito Santo, né? Mas o que é isso? O que significa? Então vamos juntas entender aquilo que o Senhor quer falar, amém? Quero ler com você o texto de João 14, do verso 15 ao 20, que diz assim: Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Amém? Então, contextualizando aqui, Jesus falando, com seus discípulos, explicando para ele que assim que ele voltasse ao Pai, ele enviaria, um conselheiro, o Espírito Santo, que seria a ligação, entre Deus e o homem. E pensando que a gente não consegue ter uma amizade com uma pessoa e chamando essa pessoa de isso, A gente muitas vezes nós não temos a comunhão com o Espírito Santo porque o Espírito Santo, na nossa concepção, no nosso entendimento, ele é como se fosse uma força, como se fosse assim algo místico, como se fosse algo que a gente precisa invocar, algo muito espiritual. Nós não o vemos como um amigo e vemos o poder que ele tem, mas não o vemos como uma pessoa. E Jesus, ele se refere ao Espírito Santo como ele, como alguém, não como isso, um objeto, algo que você compra, Então eu aceitei Jesus e comprei e recebi esse Espírito Santo, esse amuleto aqui. Não, ele não é uma pomba branca, Ele não é um vento, um fogo, uma nuvem, e, enfim, uma força. Ele não é um sentimento. O Espírito Santo é uma pessoa. E é isso que o Senhor quer nos ensinar hoje, Que você entenda de uma vez por todas, assim, quem é esse Espírito Santo, Tá bom, mas eu já entendi que ele é a presença de Deus na minha vida, mas como é que é isso? E para falar com o Espírito Santo, a gente precisa primeiro entender e vê-lo como uma pessoa. E não uma pessoa como também às vezes a gente foi ensinado que o Espírito Santo ele é aquilo que são as línguas, Quando a gente vê alguém dentro de uma igreja, aí fala, nossa, batizada com o Espírito Santo, e essa pessoa está falando em línguas. Não, o Espírito Santo também não é só isso, ele e aí você olha e fala assim, nossa, aquela pessoa ali foi batizada com o Espírito Santo, então ela tem o Espírito Santo dentro dela. Eu não fui batizada ainda com o Espírito Santo, não falo em línguas, enfim, então eu não tenho, não. A comunhão com o Espírito Santo é mais do que você falar em línguas. É um dom, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa, Ele é Deus, e é possível você falar em línguas pela fé, mas mesmo você não tendo uma intimidade ou uma amizade com o Espírito Santo, é possível você andar
e viver os dons e ainda assim não se relacionar com o Espírito Santo. Na Bíblia, nós conhecemos a história de Sansão. Ele exerceu, um dom que era de força extraordinária, mas ele não teve nenhuma conexão com o Espírito Santo de Deus, porque naquela época, Jesus ainda não tinha vindo, então não era todas as pessoas que tinham esse livre acesso que nós temos hoje à presença de Deus Pai. E Jesus, ele advertiu sobre pessoas que expulsam demônios, curam enfermos, profetizam, mas não conhecem. E um relacionamento com o Espírito Santo, ele deve ser prioridade, sobre andar em seu poder, os seus dons, falar em línguas, mas isso é para alimentar o seu relacionamento com o Espírito Santo, é para edificar a sua vida e as dos demais, na igreja, as pessoas que estão próximas de você. Mas não pense que o Espírito Santo, ele apenas falar em línguas. Isso é como se nós disséssemos que Jesus é a oração de um pecador. A oração do pecador leva a pessoa à salvação, mas Jesus é Deus e uma pessoa, e Ele é o maior que uma oração. Amém? O Espírito Santo é mais do que dom, Ele é Deus, Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. E esse relacionamento começa com a compreensão de que devemos vê-lo como uma pessoa e não como isso. Ele quer ser seu amigo, seu ajudador, seu consolador, e trate Ele como um amigo mesmo, como alguém, não apenas um poder ou uma força, não, Ele é uma pessoa, amém? Ele deseja se relacionar. Se a gente andar no Espírito Santo, se a gente viver pelo Espírito, e ter essa consciência de que Ele é a pessoa de Jesus em nós, é Jesus falando com a gente, é isso, o Espírito Santo é isso. E eu creio que se você der espaço para conhecer e andar e ser íntima, de Deus através dessa ligação que é o Espírito Santo, você vai viver grandes mudanças na sua vida. Se você buscar ser cheia mesmo desse Espírito Santo, que ele domine a sua vida, seu pensamento, seu dia a dia, você consequentemente vai viver os frutos do Espírito e os dons, porque é a presença de Deus em nós, através do Espírito Santo, que faz com que a gente manifeste os dons que Jesus nos deu, E um deles é as línguas estranhas, mas não existe só esse, Deus, ele nos dá, ele deixou o dom em cada um, dons específicos. Então, se você viver nessa busca e nessa entrega e rendição a Deus e deixar o Espírito Santo mesmo habitar em você e conduzir sua vida, e você andar e ele ser íntimo seu, você vai conseguir dar espaço para que flua na sua vida, o agir de Deus através desse Espírito Santo que é maravilhoso. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te glorificar, te louvar, te agradecer por mais esta manhã gloriosa, Senhor, porque nós temos vida e isso já é motivo de a gente louvar o teu nome. Não importa, Senhor, a maneira como a nossa vida, como a nossa história está, mas importa que nós estamos respirando, importa que a gente acordou, abriu os olhos e sabemos que o Senhor está com a gente. Pai, que essa palavra, Deus, possa fortalecer cada uma, possa abrir o entendimento e que elas busquem, Paizinho, esse Santo Espírito, que não é algo religioso, não é algo que muitas vezes está naquela igreja pentecostal, como alguns acreditam. Não, o Espírito Santo, ele nada mais é que a tua presença em nós. Então, aonde houver um cristão, Senhor, ali terá Espírito Santo,
não é sobre placa de igreja, mas é sobre o Senhor. Querido Deus, que essas mulheres que estão ouvindo esse áudio possam ser encorajadas a orar pedindo mesmo que o Espírito Santo habite nelas, que o Espírito Santo conduza elas, que o Espírito Santo quebrante o coração delas e mostre, Senhor, e traga arrependimento, traga mudança, Jesus, no caráter, mudanças no coração. Ó Deus, que o Senhor derrube mesmo todas as mentiras, os sofismas, tudo aquilo que nós aprendemos erroneamente, porque o Teu Espírito Santo pode fazer isso, Ele pode, Senhor, tirar todo engano que está enraizado dentro de nós, limpar, Senhor, como se fosse uma memória de computador, colocar algo novo, puro, santo, limpo, para receber, Senhor amado, instruções novas, para viver um novo tempo com o Senhor, Pai. Que seja assim na minha vida, Deus, e na vida de cada uma que está ouvindo esse áudio agora. É o que eu peço, Senhor, e já te agradeço por tudo. Amém e amém. Deus abençoe o seu dia.